Nós, durante o mês de junho, nós enfocamos o ministério da palavra nas igrejas batistas. E desde domingo passado, que foi o primeiro domingo, nós começamos a pregar, a refletir a respeito disso com os irmãos. Domingo passado nós refletimos um pouco, pensamos um pouco a respeito da excelente obra que é o ministério da palavra. Nós vimos por que é excelente obra e em que consiste essa excelente obra, segundo o que nós encontramos na palavra de Deus. Hoje nós vamos ver um pouco das principais bênçãos que estão reservadas para os ministros de Deus. São bênçãos, poderíamos dizer, são as mesmas bênçãos reservadas para qualquer crente em Cristo, mas em dobro. O pastor é abençoado em dobro. Poxa, mas que história é essa? Nós vamos ver na palavra de Deus que o pastor é afligido bem mais. Mas o pastor também, os ministros da palavra de Deus, né, é algo mais abrangente, né? Os ministros da palavra de Deus são abençoados também dobrado. Mas eu tenho visto tantos pastores que são pastores sérios, de denominações sérias, que não enriquecem. Não é esse tipo de bênção que estamos falando, né? Quando nós falamos em bênçãos, as pessoas quase sempre pensam em quê? Coisas materiais, pensam quase sempre em dinheiro. Mas não é esse tipo de bênção. É bênção muito melhor, é bênção muito mais importante, é bênção muito mais essencial para nós. Abram suas Bíblias, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 16, para nós vermos essas bênçãos, que são bênçãos espirituais, para os ministros da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12, 16. 12 a 16. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém. A primeira grande bênção que eu encontro aqui para os ministros da palavra de Deus é que eles recebem, nós, né, também me incluo, lógico, nós recebemos a atuação dobrada da graça de Deus. A atuação dobrada da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Primeiro na conversão.
E isso é comum a todos os crentes, né? A graça de Deus atuando na nossa conversão. Apóstolo Paulo, dos versículos 13 a 15, ele fala da sua conversão. E ele tem convicção de que ele era o maior dos pecadores. Num outro texto, ele diz que se considerava o maior dos pecadores, por quê? Porque perseguiu a igreja de Cristo. Ele se considerava o maior dos pecadores, mas ele também tinha convicção, ele deixa muito claro aqui, que foi a graça de Deus, vejam aí no versículo 14, a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Ele tinha plena consciência de que foi a graça de Deus que atuou, levando-o à conversão. Apóstolo Paulo, ele estava de coração endurecido. Deus já estava falando ao coração dele. Eu creio que ele já havia sido profundamente impactado pelo testemunho de Estevão, mas ele estava resistindo a Deus. Tanto que quando Jesus apareceu para ele, o que falou? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, né? Deus já estava como que ferindo a consciência de Paulo, e Paulo lá se endurecendo. E isso para ele era uma coisa dura, ele resistia a Deus, até que por fim Deus, na sua graça, providencia para que Jesus mesmo, pessoalmente, lhe falasse, e ele por fim se rende, se converte. A graça de Deus atuando na sua conversão, e ele coloca aqui muito claro, e que agora ele experimentava esse perdão, a vida transformada, a salvação pela graça de Deus. Ele que tinha sido o pior dos pecadores. Ele tinha plena consciência que a graça de Deus pagou uma conta muito alta, uma dívida muito alta que ele tinha com Deus, né? E apóstolo Paulo, o pastor Paulo, vamos dizer assim, ele foi alvo da graça de Deus na sua conversão. Cada um de nós, é lógico, ao nos convertermos, experimentamos essa graça de Deus atuando na nossa conversão. Mas os pastores também experimentam a graça de Deus no seu chamado. Por isso que eu estou dizendo que a graça de Deus age em dobro nos ministros da palavra de Deus, na conversão, mas também no seu chamado. Quando Deus chama alguém, quando Deus capacita alguém para o ministério da palavra, é pela sua graça também. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro no versículo 12. Ele era grato a Deus, porque Deus o colocou no ministério. Não foi ele que se colocou como pastor, nem como apóstolo. Paulo tinha plena consciência que era Deus quem colocava. Tem muita gente hoje que cria uma igreja para si e intitula a si mesmo de pastor, bispo, apóstolo, né? Aí apóstolo hoje já está inflacionado também, porque já tem apóstolo aí para todo lado. Aí já teve um que inventou para si o título de patriarca. O patriarca é mais que apóstolo, segundo ele. O patriarca está acima de apóstolo. Eu fico pensando, aí depois que já tiver um monte de patriarca aí também, o que vão inventar? Será que vão chegar a esse ponto, né? Será que vão chegar a esse ponto? Há muitas pessoas que procuram se colocar nessas posições não para servir a Deus, mas por desejo de poder e de dinheiro. Mas o apóstolo Paulo estava consciente que não era assim, era Deus. Ele tinha plena consciência que é Deus quem coloca no ministério. E ele era agradecido a Deus por isso.
E ele sabia que para estar no ministério tinha que ser fiel a Deus. E olha que coisa interessante, ele diz que Deus o teve por fiel. Deus o teve por fiel. Deus o considerou fiel. Apóstolo Paulo sabia que ele não era realmente fiel a Deus. Sabia que era o pior dos pecadores. Mas a graça de Deus agiu na sua conversão e a graça de Deus também agiu nessa escolha de Deus ao escolhê-lo para o ministério da palavra. Deus o teve por fiel, Deus na sua graça o considerou fiel. Há um outro texto em que ele, falando a respeito do ministério, da pregação do Evangelho, diz: para essas coisas, quem é idôneo? Nenhum de nós é. Mas é um privilégio muito grande sermos usados por Deus. O ministério da palavra é algo tão importante, e o seu exercício também é algo tão complexo, que, humanamente falando, nós nos sentimos completamente incapazes. Um daqueles livros da série A Crônica de Nárnia, C.S. Lewis, não me engano, Príncipe Aslan. Esse príncipe é constituído rei. Ele diz: não, eu não posso reinar, eu não estou à altura, eu não tenho capacidade para ser rei. E o leão, que representa Jesus, falou: por você pensar assim, por você sentir assim, é que eu estou fazendo você rei desse reino. Justamente por saber que não é capaz, é que eu estou fazendo você rei desse reino. Algum pastor que disser assim: não, é tranquilo, é fácil. Não, eu dou conta. E tranquilo, eu estou devidamente preparado. Eu estou à altura do ministério. Se algum pastor, se algum ministro ou ministra pensar assim, falar assim, está redondamente enganado e há algo errado. Precisa se examinar, se avaliar. Nós não estamos à altura. É Deus, na sua graça, que nos tem por fiel. É Deus que, na sua graça, nos considera fiéis e nos chama para o ministério, e, ao nos chamar na sua graça, Ele também nos capacita. Dirigindo-se ao pastor Timóteo, nessa epístola, na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: aviva o dom que há em ti, referindo-se justamente a esse dom pastoral, a essa capacitação para o ministério que Deus havia dado a Timóteo e que dá aos seus ministros. Deus, na sua graça, é quem considera alguém fiel e o chama para o ministério e o capacita com esse dom. Então, o chamado e a capacitação para o ministério, também pela graça de Deus. Por isso que eu falei que o ministro da palavra recebe de Deus uma atuação dobrada da graça de Deus. Primeiro, ao se converter, como todos nós. E segundo, ao ser chamado e capacitado para o ministério. É Deus quem nos considera. Às vezes eu fico pensando, olhando para a minha vida, penso assim: o que Deus viu em mim para me chamar? Fico lembrando dos meus defeitos, dos meus erros, e fico pensando: o que Deus viu em mim para me chamar? Né? Eu lembro como apóstolo Paulo: Ele me teve por fiel.
Na sua graça ele me considerou fiel. Na sua graça ele me chamou e me capacitou. Né? Isso não vem de nós, é a sua graça que faz isso. Né? Mas o ministro de Deus, ele também tem algo que ele recebe mais que os outros crentes, outra bênção espiritual que o ministro da palavra recebe mais. É o conforto de Deus, é um encorajamento de Deus, é o consolo de Deus. Todo crente recebe, o ministro da palavra de Deus recebe mais. Né? Por que isso? Todo crente passa por problema? Passa. Tem gente que pensa que é só aceitar Jesus como Salvador e os problemas acabam, né? Tinha um programa de humor que tinha uma empresa fictícia também para fazer humor, e o slogan dessa tal empresa fictícia era: seus problemas acabaram. Era assim mesmo, problemas, né? Seus problemas acabaram. Tem gente que quer vender o evangelho assim: seus problemas acabaram. Não é nada disso. O próprio Senhor Jesus advertiu que quanto mais fiéis nós formos a Ele, quanto mais nós nos identificarmos com Ele, nós iremos padecer perseguições, injúrias, etc. No Evangelho de Lucas, ele avisa que se alguém é muito queridinho pelos ímpios, tem alguma coisa errada. Não é que o crente tenha que ser um chato, detestado, odiado por todos. Não, não é isso. Mas se os ímpios estão gostando do crente, alguma coisa está errada. Né? A Bíblia avisa que nesse mundo também há muitas imperfeições nesse mundo, fruto até do próprio pecado do ser humano, e que nós crentes também sofremos esses respingos da maldade, das imperfeições que há no mundo. O próprio Senhor Jesus então avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus também diz lá no Evangelho de João, capítulo 15: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então todo crente, cada crente é consolado por Deus. A vida cristã só é possível com a atuação do Espírito Santo, com as consolações do Espírito Santo de Deus. Mas os ministros da palavra experimentam essas consolações em dobro. Porque os ministros da palavra de Deus também enfrentam aflições, enfrentam problemas que os demais crentes, que as ovelhas não passam por isso. Apóstolo Paulo menciona, quer ver? Abram suas Bíblias aí, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Esse é um dos textos da Bíblia que falam isso. Mas tu, sê sóbrio, vigilante, né, em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Apóstolo Paulo está deixando que tem um preço a pagar para fazer a obra de pregador do evangelho, de pregador da palavra de Deus. Sofre as aflições. Existem muitas aflições que são próprias do ministério da palavra de Deus e que os demais crentes não irão enfrentar. O pastor enfrenta as aflições que todo ser humano enfrenta. O ministro da palavra de Deus enfrenta todos os problemas que os outros crentes têm que enfrentar também. E ele ainda tem os outros problemas específicos do ministério, as outras aflições que vai ter que passar por ser ministro da palavra de Deus. Mas aí Deus, na sua misericórdia, também dá as consolações em dobro, né? Filipenses, capítulo 4,
Filipenses, capítulo 4, versículos 12 a 14, Paulo está falando das necessidades que ele passava como ministro da palavra de Deus, e agradecendo lá a igreja de Filipos por ter mandado uma oferta para suprir a parte material, o seu sustento que havia acabado, a parte material. E aí ele fala que eles fizeram bem em ajudá-lo, mas que mesmo assim ele estava preparado para passar qualquer situação, ele estava preparado para passar qualquer aflição. Aí ele declarou isso aqui: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo, no exercício do ministério da palavra, como apóstolo e como pastor que ele foi também, ele tinha muitos problemas, sim. Essa é uma das ocasiões que a gente sabe que lhe faltou sustento material, mas não era só isso. Escrevendo a Timóteo também, em 2 Timóteo, ele fala de como ele estava aflito por dentro, como a chegada de Tito o consolou. Ele fala em combates por fora e temores por dentro, Não só a questão material, mas ele dizia que sabia atravessar tudo isso que ele estava passando no exercício do seu ministério, porque era Deus quem o fortalecia. Deus fortalece o crente? Fortalece. E aos pastores e aos ministros e ministras da palavra de Deus também e muito mais. Está sozinho, muitas vezes um ministro, uma ministra está sozinha ou sozinho. Às vezes são coisas que nós não podemos repartir com outra pessoa, que a gente tem que guardar aqui dentro, sem repartir com ninguém. E aí o apóstolo Paulo falou assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu rebanho. Tem cuidado de ti mesmo e do teu rebanho. Às vezes, eu falei que eu gosto, que eu tenho pastores para me pastorear, e até uma pastora, Mas, às vezes, há momentos, há determinadas coisas que a gente não pode nem repartir com esses pastores de pastores, que a gente tem que, sozinho, passar por tudo aquilo. Mas a gente está pronto, a gente está preparado. O apóstolo Paulo falou: posso todas as coisas naquele que fortalece. O que ele tinha que suportar sozinho das dificuldades do seu ministério, ele conseguia, ele suportava, porque ele podia suportar tudo aquilo naquele que o fortalecia. Meu querido irmão, graças a Deus por isso, O Espírito Santo o consola e o fortalece. Graças a Deus que o Espírito Santo tem consolado, tem fortalecido os ministros, ministras da palavra, porque senão o ministério da palavra de Deus seria impossível, seria impossível. Graças a Deus que Ele consola, conforta grandemente aos seus ministros. Dessa maneira, os ministros são espiritualmente privilegiados, não por serem mais santos, não por serem mais isso, aquilo, outro. Não, nós somos iguais aos outros crentes. A diferença está no chamado, a diferença está no dom. Cada crente tem o seu dom espiritual, o nosso é um dom diferente. O apóstolo Paulo mesmo diz que nem todos têm o mesmo dom, que como um corpo tem diferentes órgãos, assim também nós, cada um recebe um dom diferente. Mas olha, nisso aqui, nessa questão das bênçãos espirituais, nós vemos que os pastores são privilegiados. Atuação dobrada da graça de Deus.
e muito conforto, muita consolação também, para continuar no ministério e exercendo até quando Deus quiser, até o fim. Então, mais uma vez eu falo, como falei já domingo passado de novo, se tem alguém que Deus está tocando no coração para se entregar ao ministério da palavra e fica com o pé atrás, com medo, pesando justamente as tribulações, pesando justamente as dificuldades, e com medo e receoso, não fique. É excelente obra, como nós vimos domingo passado. E os ministros da palavra recebem bênçãos espirituais dobradas no exercício do ministério. Diga assim, não é? Confia no Senhor e atenda ao chamado que Ele tem para você. Vamos entoar.